Tudo bem, gente? A palavra que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre prosperidade. Hoje eu vou falar com vocês sobre prosperidade. Você que tem dúvida se Deus quer que você prospere. Por muito tempo eu imaginava que essa fosse a vontade de Deus, que eu prosperasse, que eu avançasse. Mas eu tinha duas coisas. A primeira, eu não tinha certeza se verdadeiramente essa era a vontade de Deus. E a segunda coisa, eu não tinha conhecimento, sabe? Sobre a vontade de Deus, sobre a verdadeira vontade de Deus para mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento dessa verdade e eu tenho certeza, porque o conhecimento me trouxe essa certeza. E você que tem dúvida, porque às vezes eu entendo, eu já vivi isso e eu sei como é. A gente acredita que é a vontade de Deus, mas por que não acontece conosco? Por que a gente não prospera? Por que a gente não avança, mesmo sendo filho de Deus? E a resposta que eu tenho para você é isso. Essas duas respostas que eu tenho. A primeira, você tem que ter certeza e você tem que ter base para aquilo que você acredita. Para que essa certeza se torne uma verdade, você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento, quem traz é a palavra de Deus, tá? Então, hoje eu vou deixar um versículo aqui para vocês, para que vocês entendam qual é essa vontade de Deus. Está no livro de Jeremias, no seu capítulo 29 e o seu versículo 11. Olha aqui a palavra de Deus vai dizer. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem foi que falou isso? O Senhor. Ele está dizendo, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, tá? O Senhor está falando isso. E qual é o pensamento que o Senhor tem ao meu respeito? Ele responde, pensamentos de paz e não de mal. Olha só, qual é o pensamento de Deus ao meu respeito? Ele pensa ao meu respeito e o pensamento dele, a palavra de Deus diz que é de bem, é de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, olha quanta informação tem em apenas um versículo. Deus, ele pensa ao meu respeito, tá? Ele pensa ao meu respeito e ele ainda diz que o pensamento que ele tem ao meu respeito é de paz e não é um pensamento de mal. E outra, ele diz que o pensamento dele é para dar para mim o fim que eu espero. Olha que interessante. Aí ele diz assim, então me invocareis, ireis. Ou seja, agora você vai, você ora. Ó. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvireis. E eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha que versículo interessante. Então, aqui Deus está dizendo que ele tem pensamentos ao vosso respeito. Ele está dizendo que o pensamento dele é de paz, não é de mal, é de bem. E ainda que o pensamento dele condiz com aquilo que você deseja. Olha que interessante. Então, Leni, tudo bem, entendi agora esse versículo. Deus pensa em mim, ele pensa ao meu respeito. O pensamento que ele tem ao meu respeito é de paz, não é de mal. E ele diz que o pensamento dele é de acordo com aquilo que eu desejo. Que é para dar o fim que eu desejo. E por que, Lene, que as coisas para mim não fluem? E por que eu não avanço? E por que eu estou nessa dificuldade? E por que eu não prospero, Lene? Eu vou dizer para você que o que falta, o que faltava em mim e o que falta em você é conhecimento. Essa palavra é conhecimento. Conhecimento de quê, Leane? Conhecimento de quê da palavra? A Bíblia vai dizer que, olha só, Deus diz assim, o meu povo sofre porque lhe falta o quê? Dinheiro? Não. O meu povo sofre porque lhe falta o quê? Oportunidade? Não. O meu povo sofre por quê? Porque você nasceu num lugar de escassez? Não. O meu povo sofre por quê? Porque minha mãe nasceu pobre, meu pai era pobre, eu tenho que morrer pobre. Não.
A Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento é a palavra. A palavra de Deus, conhecimento na palavra, porque quando você sabe que realmente essa é a vontade de Deus para você, e você entende que a vontade dele é de paz e não de mal, e que a vontade dele vai de acordo com a tua vontade para ele dar o fim que você deseja, destrava tudo na sua vida. Quando você entende verdadeiramente qual é a vontade de Deus para você, você entender que a vontade dele é de bem ao seu respeito, que ele pensa em você, e o que ele pensa a seu respeito é coisas boas. Mas o que acontece é que a gente não tem conhecimento, instrução. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Você tem a sua casa, mas você não tem a chave da sua casa. Me diga aí. Você sabe que a casa é sua, tá? Você sabe que a casa é sua. A casa de fato é sua, mas se você não tiver a chave, você consegue acessar a sua casa? Você consegue entrar na sua casa, mesmo você sabendo que a casa é sua, você não consegue acessar. E assim é a nossa vida. Para que a gente consiga acessar aquilo que Deus tem, você pode até saber. Além, eu sei, verdade, eu sei. Mas esse conhecimento é o que vai trazer a chave, que vai mudar a sua cabeça. Vai trazer para você revelação de como que você faz para acessar aquilo que Deus tem para você. Porque sim, gente, tem um segredo, tem a chave para que a gente consiga acessar aquilo que já é nosso. Aquilo que já é nosso, aquilo que Deus tem para nós. Mas tem esse segredo, tem essa chave que nos dá acesso. Mas isso você só vai conseguir se você obter conhecimento na palavra de Deus. Se você não tiver conhecimento, você vai continuar sendo o dono da casa. Você vai saber que a casa é tua, mas você não consegue acessar ela. Entende? Então, esse conhecimento da palavra de Deus te traz esses segredos. Essa liberdade de você conseguir acessar. Entendeu? Você não só vê, não, aquela casa é minha, não. Você consegue acessar. Então, a palavra de Deus tem essas chaves que a gente precisa. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse canal. É compartilhando com você essas chaves que eu tenho recebido de instrução. Gente, eu tenho 35 anos de idade. E de uns 3 anos para cá, minha vida tem mudado completamente, porque eu comecei a mergulhar aqui, na palavra de Deus. E eu comecei, de fato, buscar ter intimidade com Deus. O Espírito Santo começa a te trazer clareza. E eu digo para você, eu já tenho vivido coisas extraordinárias. Eu tenho conseguido acessar aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Isso aqui é onde eu tô. É um sonho que eu tinha, mas eu não sabia como acessar, sabe? Eu não sabia como acessar. Mas através dessa intimidade, o próprio Espírito me colocou aqui. Eu já contei aí no canal, tem um vídeo contando como que Deus me deu uma casa aqui na roça. Então, você precisa estar conectado aqui, na palavra de Deus, para que você possa acessar essas chaves, pegar esses segredos e você conseguir de fato acessar aquilo que Deus tem para você. Então, que a partir de hoje você consiga entender que o acesso está aqui, na palavra. As respostas para tudo que você precisa está aqui, os segredos estão aqui. E eu estou aqui nesse canal como boca de Deus para ajudar você a acessar, viver os seus sonhos, sabe? De forma sobrenatural, mas não viver qualquer coisa, viver aquilo que Deus tem para você, sabe? Então, se você está num ambiente de escassez, de dificuldade, se você até hoje não conseguiu realizar ainda os seus sonhos, os seus objetivos e tem vivido uma vida de dificuldade, de escassez, eu digo para você, mergulhe aqui, nessa palavra. Mergulhe em Cristo, porque Ele vai te dar o segredo para você prosperar. Porque essa é a vontade de Deus, sabe? O nosso Deus, Ele não tem prazer que a gente viva uma vida de dificuldade, escassez, que a gente viva na pobreza, na miséria, na dificuldade, que a gente não tenha. Não, a Bíblia diz assim, olha para os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu assim. Os passarinhos não plantam, não semeiam, não colhem,
mas Deus os alimenta. Quanto mais vocês são mais importantes do que os passarinhos, do que os lírios do campo. Então Deus não dará a vocês aquilo que vocês desejam? Sim, essa é a vontade de Deus. Mas para que a gente consiga acessar isso que Deus tem, a gente precisa estar conectado com a fonte, entendeu? Conectado. E aqui eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar dentro da palavra de Deus, porque tem muita gente que está ensinando por aí como você avançar, como você prosperar. Mas na maioria das vezes não é uma prosperidade que vem de Deus, sabe? E de fato Deus tem uma prosperidade para mim e para você, que somos filhos de Deus, que guardamos princípios, mandamentos dele. Ele tem essa prosperidade, ele tem essa bênção para mim e para você, mas tem um segredo que está aqui. E esse segredo precisa ser desvendado através de você meditar na palavra de Deus e de você buscar conexão, intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te revelar. E ele tem revelado muita coisa para mim, muita coisa para mim. E eu estou aqui para compartilhar com você que quer, para você que quer. Para você que deseja ter essa prosperidade que vem de Deus, sabe? Essa prosperidade que vem do alto. Você que deseja de fato realizar os seus sonhos e entender que essa é a vontade de Deus para você. Se você é novo por aqui, te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e deixa aí para mim nos comentários se essa palavra falou com você. E se você vai estar aqui para aprender essas chaves do reino de Deus. Estão todas aqui, ó. Você vai pegar uma a uma. E você vai conseguir acessar todos os lugares que Deus tem para você. E entenda que tem coisas que são sobrenaturais. Tem coisas que vai fugir do natural. Isso é o que Deus tem para você. Coisas sobrenaturais. Você viver de maneira sobrenatural. É isso que Deus tem para mim, Deus tem para você. Tá bom? Eu espero que você tenha sido edificado por essas palavras e que o Espírito Santo continue falando ao vosso coração.